Mateus capítulo de número 16, versículos 18 e 19, nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando nos deparamos diante deste texto sagrado, percebemos que algo impressionante nos chama a atenção. E eu gostaria de falar sobre este algo. O algo que nos chama a atenção aqui é o seguinte: é que Jesus fala para Pedro, dizendo-lhe que estava lhe outorgando o privilégio de pô-lo como um canal de bênção aqui na terra para divulgar sua palavra. Quando ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, em outras palavras, ele estava dizendo: autorizar-te-ei falar da minha grandeza, falar do meu reino e pregar a minha palavra às nações. Porém, uma coisa é importante que saibamos. O algo que me chama a atenção e que deve ser questionado por todos nós é o seguinte: por que Jesus usa o substantivo chave no plural? Porque se ele é uma porta, como alguém diz, e Pedro é o chaveiro do céu, então ele daria simplesmente uma chave para ele abrir essa porta. Mas Jesus, como falei, ele usa o substantivo chave no plural. Ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Diante desta hipótese, surge uma pergunta: por que as chaves? E eu te respondo: Jesus estava entregando a Pedro duas chaves. Uma chave, ele logo em breve iria abrir uma porta que seria a porta para os judeus. Esta chave ele usa no dia de Pentecostes, em Atos capítulo de número 2. Todo mundo conhece a história de Atos capítulo de número 2. Quando Deus usa Pedro e ele se levanta e faz aquele sermão magnífico, maravilhoso, e através daquele sermão ele consegue trazer 3.000 almas para Cristo. Por isto, não se faz necessário que questionemos o texto em apreço, porque é muito conhecido de toda a igreja. A segunda chave, para que ganhemos tempo, ela está em Atos capítulo de número 10. Deus usa Pedro com essa segunda chave
para que ele abra a porta para os gentios. Eu não vou comentar o texto em apreço, porque nós conhecemos a história desse sermão de Pedro na casa de Cornélio a partir dos versículos 1 de Atos, capítulo de número 10. Mas como aqui se trata de uma mensagem rápida, eu gostaria de citar apenas o sermão de Pedro, o conteúdo do sermão de Pedro na casa de Cornélio. Pedro iniciou seu sermão exatamente no capítulo 10 de Atos, e a partir dos versículos 34 a 44. Ouçamos por obséquio. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer lugar ou em qualquer nação que o teme e obra o que é justo. Pois esta é a palavra enviada aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. E Pedro continua: e vós bem sabeis que esta palavra começou na Galileia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando em um madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, disse Pedro, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar e testificar a todo o povo que ele é o que por Deus foi constituído Senhor dos vivos e dos mortos. E dele dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. A Bíblia diz no versículo 44 que a palavra ainda estava na boca de Pedro quando o Espírito Santo de Deus caiu sobre todos que ouviam a palavra, e todos passaram a glorificar a Deus e a magnificá-lo. O que eu quero dizer é o seguinte: para que possamos ser enriquecidos da graça e do conhecimento de Deus, para que consigamos os beneplácitos de Deus, se faz necessário que ouçamos a sua palavra, se faz necessário que tenhamos no nosso coração um lugar reservado para que consigamos abrigá-la. É a palavra que produz transformação de vida. É a palavra que faz com que cresçamos na graça e no conhecimento. É a palavra que faz com que prosperemos. É a palavra que faz com que nós nos tornemos novas criaturas. É a palavra que faz com que nós sejamos mais do que vencedores. É a palavra que nos inunda de prazer, de alegria e de felicidade. É a palavra que nos orienta, que nos fortalece, que nos capacita. E é a palavra que nos conduz aos parâmetros eternos. Por isto, esta é a segunda chave que fora usada por Pedro, e estas chaves estão em nossas mãos.
que nós saibamos nos conduzir diante de Deus e que sejamos um canal para Deus e que abramos os nossos lábios e também falemos da sua grandeza e que preguemos a sua palavra onde for permitido e que não hesitemos de fazer o que Ele aprove, para que sejamos cheios da graça e as chaves de Deus estejam em nossas mãos e saibamos usá-las em o nome de Jesus.